Olá, estamos aqui no Sião Channel para mais um vídeo sobre discipulado. Eu quero desafiar você a se inscrever no nosso canal, a ativar os sininhos e a compartilhar esse vídeo, porque eu acredito que ele edificará a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre liderança servil. No Evangelho de João, capítulo 17, versículos 6 a 9, nos diz mais ou menos assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste, eram teus e tu me confiastes. Eles têm guardado a tua palavra, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me destes, porque são teus. Sim, a liderança de Jesus, a liderança no reino de Deus não tem a ver com domínio, mas com servir ao próximo. O discipulador é alguém que vive com o propósito de fazer outros crescerem. Em João 17, por duas vezes, Jesus se refere aos seus equipes, à sua equipe, aos seus discípulos, como propriedade do Pai. Ele afirma assim: manifestei o teu amor aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiastes, eles têm guardado a tua palavra, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me destes, porque eles são teus. Na ótica de Jesus, liderar homens não tem a ver com dominar sobre eles, mas enviar luz, trazer maturidade para que cada um deles prosperem no reino de Deus. Eu e você, seja como discípulos ou discipuladores, precisamos ter a consciência que formar vidas, treinar vidas, discipular vidas é um exercício de mordomia, ou seja, lideramos pessoas para ajudá-las a cumprir a vontade do Pai, o propósito do Pai no seu reino, ao afirmar aquele que me deste, porque são teus. Jesus, na verdade, estava devolvendo talentos, agora multiplicados ao Senhor. Creia, entenda, despertar, forjar, lapidar, aperfeiçoar é o grande desafio, é a missão do discipulador. Quando eu e você assumimos que as vidas que Deus nos deu para discipular são propriedade dele, nos obrigamos a valorizar essas pessoas. Sim, é papel do discipulador vê-las como preciosidades, uma vez que reconhecemos a quem elas pertencem. Isso é uma verdade quando eu e você participamos de um leilão. As peças que são vendidas ali, o valor não tem a ver com a peça, mas tem a ver a quem elas pertenceram. Por exemplo, uma chuteira do Pelé ou uma guitarra do Elvis Presley. O valor que aquele objeto tem está totalmente linkado a quem eles pertenceram. No discipulado, tratamos de vidas que pertencem a Deus, vidas que um dia foram compradas com o precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. O valor dessas vidas está agregado a quem elas pertencem, e elas pertencem a Jesus. Eu e você precisamos refletir que valorizar as vidas pelo que elas são e não pelo que elas aparentam ser é uma grande marca pertencente aos grandes líderes.
Davi foi um grande exemplo disso, ao investir o seu tempo em uma equipe de marginais ali na caverna de Adulão. Aos olhos humanos, podemos dizer que Davi estava entrando numa furada. Leia o texto de 2 Samuel, capítulo 2. Davi conseguiu ver naqueles homens, naqueles ladrões, naqueles deformados, ele conseguiu ver a preciosidade que existia ali na essência daqueles homens. Então Davi se dispôs a forjá-los e a criar a partir daqueles homens um grande exército que se tornou sim a sustentação do seu reino. Jesus também agiu assim. Os 12 que ele assumiu publicamente não tinham um grande currículo. Aqueles homens chegaram à sua presença desqualificados, sem experiência espiritual e com uma mentalidade que precisava ser mudada, transformada. A equipe de Jesus não era uma equipe homogênea, pelo contrário, ela era uma equipe muito heterogênea. Alguns falavam muitos, outros eram extremamente calados. De zelotes ultranacionalista a cobrador de impostos, era a equipe de Jesus. Esse continua sendo o desafio de um líder, o desafio de liderar e discipular. Um verdadeiro discipulador, normalmente, ele não escolhe os seus discípulos, apenas os assume. Presta atenção nisso. A maioria das vezes nós não escolhemos, nós simplesmente assumimos. A escolha se baseia nas respostas afirmativas, no envolvimento, na intencionalidade desses discípulos de servir, de amar, de somar, de estar juntos. Por vezes, a atitude dessas pessoas para o discipulado leva o líder a assumi-los como discípulos que o Pai os deu. Jesus simplesmente encontrou homens na rota por onde ele estava pregando, desafiou-os à fé e lançou sobre eles o convite para segui-lo. Os que disseram sim, ele assumiu como seus discípulos ou os discípulos que o Pai os deu. Preste atenção nos discípulos que na sua rota, no seu relacionamento, tem se posicionado ao seu lado, tem agido com intencionalidade, tem dito sim aos desafios. Esses são os discípulos que o Pai está te dando para que você forme a sua equipe à imagem de Jesus. Deus abençoe você até daqui 15 dias, na graça e no cuidado do Pai. Se esse vídeo te abençoou, te trouxe luz, curte ele, acione o sininho e compartilhe. Um beijo no seu coração.